So, oi som. So guys, vamos retornar nossa aula. Então nós já sabemos o que é um ângulo na posição inicial, ok? Ângulo na posição padrão. E agora nós vamos falar de medida em grau. Pois bem, guys, nós estamos trabalhando com ângulos por enquanto, e o ângulo você pode entender em um certo sentido que ele mede essa abertura entre duas retas, a gente já comentou, mas por ser uma medida, uma grandeza, significa que nós devemos adotar alguma unidade para essa grandeza, para que a gente consiga fazer medida. E duas unidades muito conhecidas, uma é o radiano, que a gente vai ver no futuro, e a outra, muito bem conhecida por sinal, é o grau. Então nós vamos falar um pouquinho sobre medida de ângulos em grau. A gente não vai definir, a gente vai subentender definido, vai só fazer alguns comentários da medida em grau. Primeiro, e como a gente já estabeleceu que é um ângulo, uma posição padrão de um ângulo que precisa ter um referencial, um eixo x e y, e o que a gente vai trabalhar em trigonometria vai usar muito a questão dos eixos x e y, então a gente vai começar desde já a dar exemplos no plano com eixos x e y. Vou pegar um exemplo aqui, ou não, vamos abandonar essa ideia só por enquanto. Ok, guys, eu vou pegar aqui uma semi-reta. Suponha que isso aqui seja o lado inicial de um ângulo, o lado inicial. E eu vou pegar uma outra semi-reta na vertical. Então eu peguei uma na horizontal, eu peguei uma na vertical, exatamente na vertical. E o ângulo que se forma dessa semi-reta até essa aqui, nessa situação, a gente diz que é um ângulo reto. E em grau a gente diz que essa medida é 90 graus. Na verdade, a medida em graus ela funciona da seguinte maneira. A medida em graus, ela por padrão, é considerada... Tem várias maneiras de eu falar a respeito dela. Uma delas é, se eu considerar uma semi-reta, uma linha aqui, para ser o meu lado inicial e lado final ao mesmo tempo, uma única reta. Lado final, lado inicial. Então, qual é o ângulo que forma? Começa aqui, vai, até voltar aqui. Ela é lado inicial e ela é lado final. Aí o ângulo que é formado a gente chama de 360 graus. Isso significa que se eu pegar uma semi-reta para ser um lado inicial, e aí eu pego outra, eu vou pegar em verde, ok, guys? Uma outra semi-reta oposta a essa, ou seja, essa outra semi-reta ela está em alinhamento como essa, a união delas a junção delas forma uma reta. Se eu pegar essa semi-reta e essas opostas, essa aqui como lado inicial e essa outra oposta como lado final, o ângulo formado passa a ser metade desse aqui. Então 360 metade é 180 graus. E a gente pode observar que esse ângulo reto aqui, ele é exatamente metade, desse ângulo de 180. Por isso ele é 90. Dá para perceber que é metade porque daqui para cá eu tenho essa condição de horizontal e vertical. E daqui até aqui eu tenho a mesma condição de vertical com horizontal. É mais falando no sentido da definição. Perceba que esse ângulo em preto aqui, ele é
Se bem que aqui não tem os eixos, né, pra gente falar da posição padrão. Se tivesse os eixos, estaria na posição padrão e esse verde aqui não. Ok, vamos falar de outro ângulo famoso em graus. A gente vai lá para aquela última página e eu vou falar. A gente viu 90, a gente viu 100, deixa eu colocar aqui. A gente viu o 90, que é o ângulo reto, o 180. 180 é chamado ângulo, ângulo obtuso, salvo engano. Obtuso não, guys. Obtuso é o maior que 90, agudo é menor que 90, é raso. Então, esse ângulo costuma ser chamado de raso. Mas tudo bem, a gente não vai se apegar a esses nomes no momento. Então a gente viu o de 90, a gente viu o 180, 360. Tem mais um ângulo dentre esses que é interessante dar uma olhada em exemplos, que é esse que eu vou citar aqui. E eu vou pegar aqui uma semi-reta para seu lado inicial. Eu vou pegar outra semi-reta na vertical aqui para seu lado final, só que eu vou pegar aqui para baixo. Aí, pegando um ângulo positivo, essa aqui como lado inicial, nós temos esse ângulo aqui. Se eu fosse pegar o negativo, seria esse aqui de 90 graus, ou seja, o ângulo seria menos 90 graus, na conversão que nós estamos fazendo. Então, como eu estou pegando esse aqui como lado inicial, então começa aqui, e eu vou no sentido anti-horário, e eu formo esse ângulo, e a pergunta é, que ângulo é esse? Para a gente descobrir que ângulo é esse, a gente vai passar uma linha aqui e uma linha bem fraquinha pra gente, assim a gente consegue ter uma ideia melhor. Perceba que quando eu percorro o ângulo até aqui, que eu vou destacar de vermelho até aqui, essa parte aqui, ó, ela é 180 graus. E o restante eu vou destacar de marrom. E esse outro pedaço que sobrou aqui, perceba que ele é um ângulo reto de 90 graus. Então, essa parte aqui é 90 graus, essa parte marrom. Essa parte em vermelho é 180 graus. Então a gente conclui que o ângulo que vai daqui até chegar aqui, ele é quanto? Ele é 180 mais 90, que totaliza 270 graus, que é um outro ângulo também que a gente vai usar com uma certa frequência, 270 graus. Alright, mas tem uma coisinha interessante dos ângulos também. Em algumas figuras geométricas que tem ângulos especiais. É o caso do triângulo equilátero. O que é um triângulo equilátero? Equi significa igual, látero é lado, então lados iguais. Um triângulo equilátero, guys, é um triângulo cujo os três lados possuem a mesma medida. Então aqui possui uma medida de 2 pauzinhos, aqui vai medir 2 pauzinhos e aqui vai medir 2 pauzinhos. Claro, estou usando um termo popular, grosseiramente falando. O que é interessante no triângulo equilátero é que não só os seus lados serão iguais. Existe um teorema da geometria que mostra que todo triângulo equilátero possui todos os ângulos iguais. Então, o ângulo daqui é igual ao ângulo daqui e é igual ao ângulo daqui. E aí eu aproveito para falar uma propriedade específica de qualquer triângulo que a gente vai usar, é que a soma dos ângulos internos de um triângulo. Os ângulos internos de um triângulo são o que a gente costuma chamar popularmente de dentro, ângulos dentro do triângulo, são os ângulos internos. Como assim? Tem ângulo fora, tem os ângulos externos. A gente tem no triângulo também a gente considera ângulos na parte externa. Deixa eu apagar. Eu vou apagar esse pedacinho específico que está me incomodando. Pronto. Então, soma dos ângulos. Isso aqui é um D. Parece um B isso aqui. Soma dois ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Qualquer triângulo, guys, cujos lados são retos, eu quero destacar, qualquer triângulo no plano com lados retos, a soma dos ângulos internos vão dar 180. Então veja bem, nesse triângulo equilátero, esse ângulo e esse ângulo são todos iguais. A soma deles tem que dar 180. Que ângulo deve ser esse? Será que é 50?
os três ângulos. Se for 50, dá aqui 50, aqui 50, aqui 50. Quando você somar, vai dar 150 graus, não bate com os 180. Então, qual será? A gente não vai ficar chutando porque nós somos matemáticos, então a gente descobre as coisas. Ah, não sei esse ângulo, chama de x, né? Então isso aqui passa a ser x, esse passa a ser x. E a soma dos 3x é igual a 180 graus. E por aqui eu descubro que o x é 180 dividido por 3, que é 60 graus. Opa, descobri o x, então não vou mais colocar x aqui. Eu vou colocar aqui é 60 graus. Aqui é 60 graus e aqui é 60 graus. Então a primeira particularidade que eu queria falar é que um triângulo equilátero, a todos os ângulos medem 60 graus. Guardem essa informação que a gente vai usar no futuro. Outro ângulo importante também é num quadrado. Um quadrado. E não confundir quadrado com retângulo. Um quadrado, os três lados possuem a mesma medida. Deixa eu ver, eu acho que aqui está mais ou menos quadrado. Guys, um quadrado, ele possui três ângulos retos. Todo ângulo é reto. Ah, eu esqueci de comentar, e eu vou voltar para cá, que o ângulo reto, que é o que em graus é 90, ou seja, 90 graus, tem um símbolozinho que é utilizado para ele. Às vezes você usa um quadradinho, assim, ao invés de uma curva, você usa um quadradinho para indicar 90 graus. E muitas vezes põe um pontinho no meio, aqui eu chamo de olhinho, esse quadradinho, para representar o ângulo reto. Então quando eu coloco isso aqui, ó, coloquei bem aqui, indica que o ângulo é reto. Mas o quadrado, não um retângulo qualquer, ele tem uma propriedade interessante, que além dos ângulos retos, se você pegar qualquer diagonal dele, ou seja, pegue de um vértice e ligue a outro vértice, a diagonal sempre vai cortar esse ângulo reto em uma bissetriz. Para quem não sabe, bissetriz de um ângulo é a divisão dele em duas partes iguais. Então, isso aqui vai cortar numa bissetriz, ou seja, corta em 45 graus para cá e 45 graus para cá. E aqui também fica 45 com 45. E perceba que ele divide o quadrado em dois triângulos retângulos. Ah, para quem não sabe, triângulo retângulo. Eu vou falar no futuro do que é um triângulo retângulo. Mas a gente pode saber pelo nome. Triângulo, ou seja, um triângulo. Possui três ângulos, que acaba possuindo três lados. Triângulo. Retiângulo. Retângulo. Retângulo é rete mais ângulo, ou seja, um ângulo reto. Um ângulo reto. Então, triângulo, retângulo. Veja esse triângulo aqui, ó. Ele possui um ângulo reto, bem aqui. Triângulo, retângulo. Então, o quadrado tem essa propriedade interessante, que além de ele cortar na bissetriz aqui em 45 graus, ele divide em dois triângulos retângulos. E esses triângulos retângulos, eu não vou falar mais deles, senão eu vou encher vocês de informação. Eu ia falar que ele é isósceles, etc. Mas não vou falar disso agora, não é o momento para não acumular informação. O que eu quero para vocês no momento é só entender mesmo a questão da medida em graus. Então bora passar para o próximo para avançar ao infinito e além. O próximo, guys, são os ângulos quadrantais. Quadrantais, o que é isso de ângulos quadrantais? Guys, esses ângulos que eu acabei de falar, o 90, ou 180, ou 360, também vai ter o zero, vou falar do zero, e esse aqui 270. Eles possuem uma propriedade especial. Que propriedade? Você sabe que todos eles, o meu lado inicial sempre foi, eu peguei sempre na horizontal. Não foi muito à toa não, em todos esses ângulos, a gente pode passar um eixo X aqui, um eixo Y. É melhor eu fazer aqui para a gente entender melhor. Aqui, vamos entender melhor isso aqui. Guys, eu vou passar um eixo X e um eixo Y. O que é um ângulo quadrantal? Todo ângulo
aqui no plano, com o eixo, com o plano XY, que tiver na posição padrão, você pode escrever todo ângulo que tiver na posição padrão. Para quem não lembra, a posição padrão é o ângulo que o lado inicial está na parte positiva do eixo X. Aí vocês escrevem aí, todo ângulo no plano XY que estiver na posição padrão, com o lado final em qualquer eixo, é chamado de ângulo quadrantal. Ou seja, qualquer ângulo na posição padrão, portanto, sempre começa aqui, ó. Posição padrão, sempre começa aqui na parte positiva do eixo X. O lado inicial sempre aqui. Cujo lado final em um dos eixos é um ângulo quadrantal. Então vamos ver quem são. São 4 ângulos ao todos quadrantais. Na verdade vai ter mais, eu vou já falar sobre isso daqui a pouco. Mas, guys, o primeiro ângulo que a gente pode olhar quadrantal é o ângulo de 90 graus. Que eu vou marcar aqui para vocês. O ângulo de 90 graus, que é esse ângulo aqui, tudo bem que 90 graus, ângulo reto, a gente costuma representar por aquele olhinho. Mas aqui a gente vai colocar a curva por questões de convenções. O ângulo de 90 graus é um ângulo na posição, esse ângulo de 90 graus está na posição padrão, ou seja, lado inicial aqui no eixo X. E é um ângulo cujo lado final termina no eixo Y. Lado final termina redundante, né? Cujo lado final está no eixo Y. Então, se o lado final estiver em qualquer dos eixos, é um ângulo quadrantal. Então, esse ângulo de 90 graus é um ângulo quadrantal. Eu vou diferenciar cores, tá? Que eu vou fazer tudo nesse desenho aqui. Próximo ângulo quadrantal para a gente olhar é esse ângulo aqui, guys. Esse ângulo aí é um ângulo quadrantal. Que ângulo é esse? 180 graus. E por que é um ângulo quadrantal? Porque ele está na posição padrão, ok? Eu começo aqui. E ele termina no eixo X. Aqui faz parte do eixo X. Quadrantal. Próximo ângulo quadrantal. Esse ângulo aqui está terminando em que eixo? No eixo Y. Terminou em qualquer um dos eixos, é quadrantal. E que ângulo é esse? A gente já viu que ângulo é esse. Não lembro que ângulo é esse, mas eu lembro que aqui eu ando 180 mais 90. 180 mais 90, 270. Então, esse aqui é o ângulo 270 graus. Vou colocar aqui, ó, 270 graus. Pronto. E quase que finalmente, a verde já foi, né? O que falta? Roxo. O ângulo que começa aqui vai dar uma volta completa. O ângulo que começa aqui no eixo, na parte positiva do eixo X e termina no próprio lugar, na própria parte positiva do eixo X, que corresponde a uma volta completa, é o ângulo de 360 graus, que também é um ângulo quadrantal, já que termina no eixo. Terminou no eixo, é quadrantal. Guys, além desses, a gente tem mais ângulos aqui. Eu não comentei, mas quando você considera... Eu não lembro se eu comentei na verdade, e eu vou tentar colocar em algum lugar aqui, na parte de medida em grau. Quando você considera uma semi-reta para ser o lado inicial e o lado final ao mesmo tempo, mas sem considerar uma volta, considerando uma volta de 360 graus, aí você tem o ângulo que é chamado de 0 grau. 0 grau, lado inicial e lado final no mesmo lugar, mas sem considerar uma volta, é 0 graus. Se você considerar uma volta completa, aqui é 360 graus. Então, o 0 grau, ele termina, o lugar que ele começa, é o mesmo lugar que ele termina no eixo X. Então, o 0 grau também é um ângulo quadrantal. Ângulo quadrantal. Ok? Há outros ângulos quadrantais, além desses, porque a gente pode ficar continuando dando voltas
e aumentar o ângulo além dos 360, que será comentário da nossa próxima parte, ok? Thanks!